pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Frida Kahlo. Seu nome completo era Madalena ou Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Ela nasceu em Coyoacán em 1907, que é um bairro periférico que fica localizado no México. Ela era filha de Guilherme Kahlo e Matilda Calderón. O seu pai era austro-húngaro, imigrado para o México, e ele foi para lá por volta de 1891. Algumas pesquisas antigas apontavam que o seu pai era de descendência alemã judia. Porém, as pesquisas recentes apontam que, na verdade, ele não tinha nenhum tipo de descendência judaica. Os pesquisadores Gabi Franch e Heiner Huller foram responsáveis por pesquisar a árvore genealógica da Frida. E aí, como eu disse, através dessa nova pesquisa, descobriu que o seu pai não tinha essa descendência judia e descobriu também que a sua mãe, Matilde Calderón, era filha de um descendente espanhol e de um fotógrafo descendente indígena e católico praticante. O pai da Frida ele era fotógrafo e também foi funcionário público durante o governo de Porfírio Dias. E o seu pai acabou até recebendo um título de primeiro fotógrafo oficial do patrimônio cultural mexicano. Muitos biógrafos acreditam que, por essa questão artística do seu pai de trabalhar com a fotografia, isso acabou influenciando a Frida, principalmente na questão do autorretrato. Aos 6 anos de idade, Frida contraiu poliomielite e ela teve que ficar um período de 9 meses acamada. E por consequência dessa poliomielite, ela acabou ficando com uma perna maior do que a outra. E este foi o primeiro de uma série de padecimentos que vai ocorrer aí na sua vida. Não só a poliomielite, como eu falei, mas também posteriormente o seu acidente, que vai aí acabar praticamente com a sua coluna, de forma que ela tem que passar aí por mais de 35 cirurgias. E no ano de 1922, ela se matricula na Escola Preparatória Nacional. Nessa escola, ela passa a ser uma entre as 35 meninas que estavam ingressadas nessa escola, um total de 2.000 alunos. Foi nesse período que ela entrou em contato com as ideias nacionalistas revolucionárias, que ela começou a conhecer um pouco mais sobre a cultura mexicana, a revolução que estava culminando ali, e posteriormente ela acabaria entrando para o Partido Comunista, não somente ela, mas o seu marido também. E ela se alia então a essa arte revolucionária, e os seus principais expoentes eram os pintores muralistas considerados romancistas da Revolução. E a Frida, gente, ela estava num momento que estava ascensão, uma espécie de aura progressista, principalmente ali por volta dos anos 20. E isso fazia com que tivesse uma grande valorização da cultura popular mexicana, que fosse contra ali aos moldes europeus. E nesse sentido a gente vai observar nas suas obras uma grande valorização, principalmente das gravuras populares na sua pintura. Quando a Frida era adolescente, ela tinha o intuito de ser médica. Não tem nenhum documento, nada que comprove que desde pequena ela sempre quis ser pintora. Ao contrário, ela se preparava para ser médica e somente depois do seu acidente, que eu já vou falar mais sobre ele, é que a gente vê registros de que ela realmente quisesse se tornar uma pintora e ser uma pintora independente, viver a partir da renda que ela teria com os seus quadros. Após o seu acidente é que ela começa a pintar com uma espécie de improviso que a mãe dela faz, porque ela não podia se levantar, então ela tinha que ficar pintando deitada. Antes disso, não se tem relatos de que ela tinha algum interesse na pintura até esse acidente. Pessoal, fazendo essa pesquisa para vocês, eu encontrei 2 dificuldades de estudar a Frida. Vou falar delas porque às vezes quando eu comentar alguma coisa, vocês vão entender por que eu estou citando isso, dessa dificuldade. A primeira dificuldade que eu encontrei diz respeito à ideia de se autorromantizar. A Frida, quando ela escreveu os diários dela, que é uma das principais fontes com que os biógrafos e historiadores trabalham, ela não tinha interesse de publicar esses diários, era algo que ela escrevia para si própria. Porém, por causa disso, ela acabava escrevendo, distorcendo certos fatos da sua vida, como, por exemplo, o mais comum é como que ela e o seu marido, Diego Rivera, se conheceram. Aliado à fonte do diário, mas outras coisas, outros relatos que a gente tem da vida dela, muitas informações não batem, Vez ou outra ela contava uma história de uma forma, o Diego contava de outra, depois ela mesma já mudava essa história. Ela gostava de fazer isso, de criar uma nova Frida em seus diários pessoais. E a gente não vê apenas isso nos seus diários, a gente vê nas suas obras. Quando ela vai fazer seus autorretratos, a gente também vê que, na verdade, o autorretrato, eu vou deixar algumas referências aqui embaixo que discutem melhor essa questão, o autorretrato não é a Frida, É uma outra Frida diferente da Frida original.
Não que a arte trabalhe com essa concepção de original e falso. Na verdade, aquela é uma Frida diferente, inspirada na Frida de carne e osso que a gente conhece. Então, quando ela pintava, ela também falava de uma outra Frida, ou da Frida que ela gostaria de ser, ou da Frida que ela achava que era. Por mais que a sua obra tivesse assimilado à sua vida pessoal, ainda assim eram coisas diferentes e que valem ser estudadas não somente dentro do seu contexto histórico e aliada à sua biografia pessoal, mas para além disso. A segunda dificuldade que eu encontrei para poder estudar a Frida, não somente eu, mas as pessoas que trabalham e se aprofundam mais na temática dela, é porque ela se tornou aí um símbolo pop. Ela foi muito ressignificada e apropriada pelas lutas sociais, principalmente as lutas sociais feministas. Infelizmente, quando um personagem histórico se torna muito pop, coisa que eu já discuti no meu vídeo sobre Leonardo da Vinci e vários outros pintores, acaba tendo informações generalizadas. A gente encontra principalmente informações que não condizem com a realidade, como por exemplo, essa que vai estar aparecendo aí na tela para vocês, é de um caso mais recente em que um poema foi atribuído a Frida. Esse poema não existe nenhuma comprovação histórica de que ele tenha sido feito pela Frida, não existe a carta original e muitos estudiosos se recusam a acreditar que essa carta pertence a ela. Um outro caso também bastante recente é que a voz da Frida tivesse sido gravada. Isso quem soltou foi a Fonoteca Nacional, um áudio que, segundo eles, seriam de 1953. Porém, o próprio Museu Frida Kahlo no México, aliados a outros especialistas e testemunhas, desmentiram essa informação e falaram que, na verdade, esse áudio, que seria da voz da Frida, não pertencia a ela. Então, quando você é um historiador, ou até mesmo para vocês que estão assistindo esse vídeo, forem descobrir novas informações ou ficarem sabendo de alguma reportagem, tenham cuidado. Sempre questione de onde vem essa informação. Será que é isso mesmo? É verdade? Eu entendo que para a questão da simbologia do feminismo, ela é uma personagem muito forte. E em reconhecer, entender como a Frida Kahlo foi de verdade, que ela viveu num relacionamento tóxico, que ela sofreu muito na vida dela, eu acho que acaba mais nos inspirando, eu também, como feminista, do que a gente querer romantizá-la e achar que ela foi uma mulher espetacular, que terminou com o Diego, igual nessa carta dá a entender que ela termina com ele, né? Mas não foi assim na vida real, ela continuou casada com ele até o final, nesse relacionamento tóxico, e nem por isso ela deixou de ser uma mulher incrível, né? Que viveu aí nessa vida tão difícil, marcado não só pelo relacionamento abusivo, mas também por essa questão da saúde dela, que influenciou na sua vida, causando depressões, dentre outras coisas que a gente vai comentar. Então é isso, gente, o recado é esse. Estudar o personagem histórico, entender como ele foi de verdade, não vai distanciar do que ele representa para nós. Ao contrário, talvez até nos aproxime. Até para a gente parar com essa questão de fada sensata, de achar que todo mundo é perfeito, porque as pessoas não são perfeitas. No dia 17 de setembro de 1925, quando Frida regressava da escola para sua casa, ela acabou sofrendo um acidente, né? O ônibus que ela estava acabou batendo com um trem elétrico. Ela estava acompanhada de seu namorado, Alejandro Gomes Arrias. Nesse acidente, ela ficou gravemente ferida, né? O corrimão atravessou a vagina dela até a altura da pelvis e a coluna dela foi quebrada em vários lugares e o pé direito ficou completamente destroçado. A Frida chegou a narrar esse momento e ela diz o seguinte: "Não é verdade que a gente perceba o choque, não é verdade que a gente chore. Eu tive lágrimas. Um dos corrimãos do ônibus atravessou-me como a espada atravessa um touro. Vendo que eu estava com uma terrível hemorragia, carregou-me e me pôs numa mesa de bilhar, onde a Cruz Vermelha cuidou de mim. Foi assim que perdi minha virgindade. Meus rins estavam danificados e eu não podia mais urinar. Porém, o que mais me fazia sofrer era a coluna vertebral." A coluna era o que mais incomodava Frida, pois segundo o histórico clínico feito pela sua médica alemã Henrietta Begun em 1942, a coluna vertebral de Kahlo havia sido fraturada em 2 pontos, além de ter sofrido fraturas também na pelvis, no fêmur e nas costelas, e o pé direito, como eu disse, foi completamente esmagado. O acidente trouxe várias consequências para a vida de Frida, que teve que passar por inúmeras cirurgias até vir a falecer em 1954 por complicações trazidas por este episódio e pelas cirurgias reparadoras. Como eu disse para vocês, foram 35 cirurgias e mais diversos tratamentos e, como eu vou falar para vocês depois, 3 abortos. E aí, por consequência, né, desse acidente, né, somado mais à poliomielite, no dia 17 de setembro de 1925, Frida tornou-se impossibilitada de ter filhos. Ela sofreu aí diversos abortos, contabilizando
três, e ela retratou isso diversas vezes em suas pinturas e cartas, sofrendo muito porque era um dos seus grandes sonhos era ser mãe. E mesmo quando no primeiro aborto foi avisado a ela que ela não poderia ter filhos, ela ainda insistiu pela questão de realizar esse sonho que era de ser mãe. De acordo com os próprios relatos da pintora, essas questões trágicas que aconteceram na sua vida também foram um dos motivos que impulsionaram a pintar, não só por aquela questão mais prática que eu falei, de que ela ficava deitada, não tinha muito o que fazer, ela pintava, mas também porque ela sentiu essa necessidade de trazer para a pintura aquilo que acontecia com ela, tanto as traições de seu futuro marido, Diego, como a tristeza do aborto, como as frequentes dores que ela sentia nas suas costas, que ela reclamava muito por causa da sua coluna, as dores que ela tem na sua perna, porque posteriormente aí ela vai ter que amputar uma dos seus pés. Então, somada a tudo isso, ela tinha essa necessidade de trazer às suas pinturas um pouco daquilo que ela carregava na sua vida pessoal, né? Esse sofrimento, mas também essa resistência. Eu nunca pensei na pintura até 1926, quando fiquei de cama por conta de um acidente automobilístico. Eu estava morrendo de tédio na cama com um colete de gesso, então decidi fazer alguma coisa. Roubei do meu pai umas tintas a óleo e a minha mãe encomendou para mim um cavalete especial, porque eu não conseguia ficar sentada. Por volta de 1926, então Frida começa a frequentar esse mundo artístico e intelectual do México dos anos 20. E ela também foi nesse período que ela ingressou no Partido Comunista e também fez parte da Liga Jovem Comunista. É fato que até o final dos anos 20 e início dos anos 30, a Frida ela não era uma pintora famosa. Ela não havia frequentado nenhuma escola tradicional de arte, nem escolas de pintura ao ar livre, que eram comum no México. E isso pode ter levado ela a experimentar novas técnicas artísticas. Por quê? Porque ela não estava atrelada a uma academia que obrigava ela a seguir padrões, métodos. Então, essa liberdade ela aplicou bastante às suas obras. Principalmente a gente vai ver nas cores, nas roupas que ela utiliza, e essa liberdade, principalmente no figurino, ela carrega para si própria, principalmente quando ela vai para os Estados Unidos e ela fica bastante conhecida por causa dos seus vestidos, por causa do seu cabelo, como ela se adornava. Ela tenta trazer essa cultura mexicana para as suas obras, né, para a sua vida. E a gente vê essa liberdade por causa dessa falta, dessa filiação mesmo acadêmica da arte. Entre os anos de 1926 e 1929, a Frida ela experimenta diversas técnicas plásticas, como os retratos, com tendência mais simbolistas, estridentistas ou futuristas, como alguns autores gostam de colocar. No entanto, sobretudo a partir do final dos anos 20, a obra da Frida ela passa a se aproximar cada vez mais da cultura popular mexicana, com inspiração nas representações de santos e virgens católicos. Essa mudança está ligada ao amadurecimento da Frida, né? E além do fato também dessa ampliação da sua rede de sociabilidade, que deixou ela em contato com ideias nacionalistas muito em voga no México dos anos 20. Principalmente a questão da cultura popular mexicana, em detrimento de uma arte mais atrelada aos moldes europeus. E posteriormente, com seu contato com os Estados Unidos, ela vê a necessidade mais ainda de reafirmar aí os seus ideais mexicanos, comunistas, revolucionários. Frida, então, acaba se casando com Diego Rivera, e apesar da desaprovação da sua mãe, até por ela ser a terceira esposa, né, de Diego e ele ser 20 anos mais velho que Frida, eles acabam se casando duas vezes, porque eles acabam se divorciando e depois voltando. E essa desaprovação vinha também pelo fato dele ser ateu, comunista, e a sua mãe, né, uma católica. No início do casamento, eles ficam ali na cidade do México, mas depois eles acabam se mudando mais para o interior, e é a primeira vez que a Frida sai ali da sua cidade natal e vai conhecer um México mais rural, mais cultural. A união do casal, ela sempre passou por vários golpes, e eles acabavam se separando bastante. O Diego traiu a Frida várias vezes. A partir do momento do seu casamento, ela também começa com as traições, não só com homens, mas também com mulheres. E por incrível que pareça, o Diego gostava bastante que ela se envolvesse com mulheres, mas porém com homens ele não aceitava. De qualquer forma, essas traições de ambos os lados faziam com que eles acabassem brigando e se separando com frequência, chegando a morar em casas separadas, divorciando e depois se casando de novo. Esse amor pelo Diego a gente vê muito evidenciado não só nas suas cartas, mas também na sua pintura. E ela chegou a comentar sobre isso. Sofri 2 acidentes graves na vida. O primeiro me aconteceu quando fui atropelada por um trem. O outro acidente foi Diego. No primeiro ano do casamento, Rivera acaba sendo expulso do Partido Comunista por causa de divergências ideológicas, e a Frida, consequentemente, acaba abandonando o partido.
Em 1948 ela retorna e somente em 1954 que Diego é aceito novamente. E também foi no primeiro ano de casamento que a Frida sofreu seu primeiro aborto e descobriu que não poderia ter filhos. Os Rivera, entre duas idas ao México, viveram 4 anos nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco, Nova York e Detroit. E no momento posterior à queda do ditador Porfírio Dias, o México ficou tomado por um chamado nacionalismo revolucionário, que pretendia, de certa forma, redimir os povos deixados de lado pelo nacionalismo, que se estendeu da independência até a queda de Dias. Nesse contexto, tiveram importante papel a arte de educação, que pretendia afastar-se dos moldes praticados que se aproximavam mais da Europa do que de uma cultura mexicana, enquanto excluíam também a população mais pobre, sobretudo os indígenas e pequenos camponeses e mestiços. Como eu falei, quando Frida vai para os Estados Unidos, mesmo contra sua vontade, porque ela não se identifica com o local, ela gosta bastante do México, ela fica bastante conhecida por causa das suas roupas, seus trajes, mais até por causa disso do que pela sua pintura. Ela vai ficar conhecida um pouco mais posteriormente, quando ela começa a ter exposições das suas obras, inclusive conseguir se sustentar com o dinheiro da venda de seus quadros. Essas roupas da Frida eram um traço da sua mexicanidade. Ela gostava muito de acentuar a sua cultura, de mostrar a sua herança cultural através das suas roupas, seus penteados, e ela acabou se tornando uma referência e também criticada, também mesclada aí às tradições hispânicas. A Frida Kahlo ela não cria uma imagem apenas para ser consumida e relacionada a um projeto em torno da sua mexicanidade. Diferente do que apontam alguns biógrafos, a Frida Kahlo ela carrega a marca da cultura mexicana, não por obrigação, mas porque sua obra é em si a expressão da cultura política revolucionária, a qual ela partilhava em suas relações interpessoais. E uma vez mais a gente pode pensar também que a relação entre arte e política presente nas suas obras e no grupo com o qual ela dividia suas inspirações como artista mexicana, a gente pode pensar que não é possível, falar da Frida e não pensar que a sua pintura não tinha influências políticas, assim como interpretações subjetivas em demasia da sua obra que associam apenas a uma trajetória biográfica catastrófica, que parece até empobrecer um pouco a análise quando a gente fala das suas pinturas, porque não é somente a sua vida, mas também o seu contexto histórico, social, político. A sua pintura denuncia muito mais do que apenas a sua vida pessoal. Então, depois desse período morando aí nos Estados Unidos, em 1933, para a alegria da Frida, eles acabam voltando de caráter definitivo para o México e ficando aí até o final de suas vidas. É nesse período que ela também acaba se hospitalizando por mais um aborto sofrido e mais outras complicações de sua saúde. E é nesse momento também que o Diego acaba se envolvendo aí com a sua irmã e a Frida acaba descobrindo esse caso dos dois e ficando bastante abalada, inclusive produzindo um quadro, Unos Cuantos Piquetitos. Esse quadro ficou conhecido aí como uma forma dela dizer, dessa tristeza, de descobrir essa dupla traição, como ela mesma falou, da sua irmã com o seu marido. A partir disso, eles acabam se divorciando oficialmente. E a partir desse momento que ela começa a ter os seus relacionamentos extraconjugais. Quando ela está morando ali no apartamento separado dele, que ele tem esse primeiro divórcio. E aí também que ela começa o seu envolvimento íntimo com as mulheres, como eu disse, era incentivado por ele, e para os homens tem até relatos de que ele apontava até pistolas para algum amante dela, se ele ficasse sabendo. Ela teve 2 amantes bastante conhecidos, o Trotsky, por exemplo, que chegou a ficar um período na casa dela, sob a sua companhia, ele e a sua esposa, e também o escultor Isamu Noguchi, foi um de seus casos mais famosos. No início da carreira da pintora, ela não queria que seus quadros se tornassem públicos, seus quadros tinham um caráter mais privado e ela manteve isso para si. Só depois dessa viagem que ela fez aos Estados Unidos, só depois quando ela vai atingir uma certa maturidade, que ela começa a querer que seus quadros sejam vistos, inclusive atendendo até encomendas. É nesse período que ela está divorciada do Rivera que ela começa a ter renda com a venda dos seus próprios quadros. Porém, depois ela acaba contraindo uma infecção nas mãos e isso impossibilita ela de pintar. Em 1940, ela acaba viajando para São Francisco, onde também estava o seu ex-marido, Rivera,
E cerca de um ano após que eles tinham se divorciado, eles acabam se casando novamente. Em 1940, Frida começa a ser conhecida na sua própria cidade e por todo o México. Ela começa a atender encomendas, começa a ter a sua renda, como eu falei, começa a participar de exposições coletivas e ela acaba em 1943 a ministrar aulas na Escola de Arte de Pintura e Escultura La Esmeralda. Porém, como ela começa a ter várias complicações por causa das suas dores na espinha, na sua espinha dorsal, no seu pé direito, ela começa a ministrar as aulas lá da Casa Azul, da sua casa pessoal. E aí esse grupo de alunos que antes iam, a essa escola para ter as aulas acabam diminuindo. De 1940, pessoal, até 1954 é o período em que ela passa por maior deterioração da sua saúde. Depois disso, a gente tem entre 1950 e 51, ela passa por mais 7 cirurgias e o seu pé direito começa a gangrenar e fatalmente ela tem aí que retirá-lo. Isso faz com que ela só consiga percorrer distâncias curtas e utilizar uma bengala. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou falar das exposições, dessa questão dela participar de mais eventos, de dar aulas, isso não acontece por essa questão da sua saúde. Então é importante a gente entender esse lado biográfico da sua vida, até para a gente entender como que se deu as suas pinturas, como que ela fez, como que ela produziu, por que ela não fez mais? Por causa disso. E alguns especialistas apontam que até a precisão da pintura da Frida se alterou depois que esse quadro médico dela piorou. Antes a gente tinha uns traços mais precisos e a partir desse momento a gente começa a ver traços mais frouxos e grossas camadas de tinta sobre a tela. Em 1953, a fotógrafa Lola Álvares Bravo decide então realizar uma exposição sobre as pinturas da Frida, porém, por causa dessas complicações da saúde, ela acaba não podendo ir. Mas aí, de última hora, ela acaba chegando no evento e surpreendendo a todos. Ela vai deitada na sua cama através da ajuda das ambulâncias e consegue aí presenciar a sua exposição. E o fato dela ter ido, deitada na cama e todo esse evento, ela acabou ganhando aí um reconhecimento internacional, não só por causa desse evento, mas também porque ela já estava tendo uma certa fama nos Estados Unidos, em Paris e no México, como eu já falei com vocês. Em 1954, então, Frida vem a falecer na sua casa, lá na sua cidade natal, e a causa da sua morte seria embolia pulmonar. Existem algumas especulações que poderia ter sido um suicídio, porém a gente não tem nenhuma fonte ou documento ou relato, qualquer coisa que comprove essa especulação. A mais aceita seria a questão da embolia pulmonar. Seu corpo foi velado no Palácio de Belas Artes, foi cremado como ela queria e ficou na Cidade do México. E posteriormente o Diego acabou doando aí boa parte das suas obras para o museu, que hoje a gente conhece como Museu Frida Kahlo, que ficava aí na sua antiga casa, a Casa Azul. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição todas as referências que eu utilizei. Uma das que mais me ajudou é essa monografia que está aparecendo aí para vocês. E eu queria ler uma última citação de uma dessas monografias que eu achei muito interessante, que fala um pouco da obra da Frida, o que ela representa. Diz o seguinte: impossível arte e vida desvincularem-se. Em seu momento criativo, Frida retratava a realidade e, quando questionada sobre ela, pincelava de fantasia e exageros. Assim fazia-se artista irreverente. Esteve entre a vida e a morte, desde muito cedo. De um lado estava um intenso sofrimento físico e as mazelas amorosas. De outro, a capacidade de transformar dor em criação, alimentar-se dela, expressar-se por meio dela. O que a destruiu foi o que a permitiu construir, desnuda pela arte, sem pudor, sem hesitar. O paradoxo é um detalhe precioso de sua existência. Eu vou fazer um próximo vídeo falando mais sobre as pinturas da Frida, que eu quis pegar uma questão mais biográfica. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo ou quer ver algum outro vídeo específico aqui no canal, deixe nos comentários. Não esquece de se inscrever para você receber aí todas as notificações do que eu estou postando por aqui, ativar o sininho. E se você gostou, deixe seu like e não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, Facebook e Instagram. E a gente também tem a nossa campanha no Apoie-se. A partir de R$2 você consegue estar ajudando o canal Penhara a crescer. E por lá você também pode deixar sugestões e pedidos para os vídeos. Muito obrigada e até a próxima!